Tota pulcra es Maria, tota pulcra es Maria, et macula originalis non est in te. Et macula originalis Non est in te. Tu gloria Hierusalem, tu letitia Israel, tu honorificentia populi nostri, tu advocata peccatorum. O Maria, Virgo prudentissima, Mater clementissima, ora pro nobis. intercede pro nobis, ad Dominum Iesum Christum. O Grande Tratado de Alquimia, ou a Natureza Desvendada, Aura Catena Homeri. Neste livro se demonstra como e de que as coisas nascem, conservam-se, destroem-se e reduzem-se de novo à essência primordial. Tradução de Ivone C. Benedetti, Editora Martins Fontes, Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, por favor, venham a auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, Apoia-se, Vaquinha. Também é possível comprar livros pela lista da Amazon, livros esses que chegam até mim. Os links estão no descritivo. E também curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal. Tudo isso gera engajamento e faz com que esse conteúdo seja disseminado, fazendo com que o conhecimento chegue mais longe e o meu trabalho possa ser amplificado. A todos, muito obrigada pela presença. Uma boa escuta. Estamos na segunda parte, capítulo 9, a análise dos minerais. Esse reino, no que se refere à aparência exterior, é totalmente diferente do reino animal e do vegetal, embora interiormente todos sejam a mesma coisa. A diferença entre eles consiste apenas no fato de que os minerais são fermentados, digeridos, coagulados e fixados mais fortemente e por muito mais tempo. Além disso, visto que em razão de um grau mais forte de calor, eles expeliram o recolatium, ou umidade supérflua, como a semente volátil e os espíritos voláteis são de uma natureza mais seca e petrosa. Os vegetais e os animais nasceram da semente volátil universal, como disse acima. Por essa mesma semente volátil, eles são reduzidos e regenerados à sua primeira matéria. Mas os minerais se originaram das partes mais fixas do esperma universal, a saber, do salitre e do sal, especialmente dos vapores espirituosos corrosivos desses dois, fortemente fermentados, em resumo, do espírito do nitro e do espírito do sal, misturados, que atacam com violência a terra transformada em pedra, a corroem, a resolvem e dela fazem um gur vitriólico ou aluminoso. Assim, como os minerais nasceram do esperma universal mais fixo e mais espirituoso, também é mister que, pela ação da semente ou do espírito do nitro ou do sal, cada um seja resolvido e reduzido, segundo seu grau, a um sal essencial ou vitríolo.
e este a vapores ou água corrosiva, de acordo com o axioma ex quo liquid fit in illud rursus resolvitur, et per quod liquid fit per illud ipsum resolvi necessi est. É necessário que cada coisa se resolva naquilo de que foi feita, do modo como foi feita, e que se reduza à sua primeira matéria e natureza. Esse reino, como os outros, também tem sujeitos com maior ou menor fixidez, ou seja, um vitríolo, um alume, um enxofre volátil e fixo, um arsênico, uma marcassita e a pedra metálica. Por essa mesma razão, também é preciso conformar o grau de resolução ao grau de fixação, e para que não haja enganos, é preciso utilizar os sujeitos tais como a natureza os dá, não tendo ainda sido trabalhados pela arte. Pois os que já passaram pelas mãos dos homens são muito alterados pelo fogo, por todas as espécies de acréscimos e pela diminuição da coisa que se emprega para fazer esses sujeitos retrogradar à sua primeira origem. A regra fundamental dessa análise é que o salitre ou seus espíritos não atacam com tanta força os minerais alcalizados ou fixados quanto os que ainda estão cheios de ácidos. Ao contrário, todos os ácidos abominam o sal e seus espíritos. Essa é a razão de, ao ser juntado a um sujeito alcalizado, o ácido matar-se e não atacar de modo algum, ou então fixar-se a tal sujeito em vez de resolvê-lo. Da mesma maneira, se juntarmos um sujeito ou um menstruo alcalino a um ácido, ele também se matará e não o atacará, ou então a ele se fixará, em vez de resolvê-lo. Ao contrário, um semelhante resolve seu semelhante, ou seja, um ácido resolve um ácido e um álcali resolve outro. Mas o que a natureza juntou e uniu de maneira hermafrodita, ou seja, onde a natureza ainda não trabalhou, fixou, alcalizou suficientemente, onde o álcali foi iniciado, mas está como que em equilíbrio com o ácido, tanto o ácido quanto o álcali se saciam, como mostraremos a seguir. Ora, eu disse que o espírito do nitro e do sal são menstruos universais, ou as sementes mais fixas do mundo, que não se unem apenas aos minerais, mas também aos animais fixos e aos vegetais. Se considerarmos bem esse ponto e sobre ele refletirmos, chegaremos mais perto do objetivo, para bem operar as coisas, que sem isso seriam muito demoradas e enfadonhas. Disse também que o espírito especificado e individuado, quando não tem por si umidade supérflua, para ser reduzido à sua primeira matéria, deve ser despertado por acréscimo do espírito universal, para poder agir sobre seu próprio sujeito, sobretudo os minerais, que são quase todos corpos mais secos que expeliram, em maior parte, sua umidade supérflua. Semelhantes corpos secos devem ser ajudados pelo ácido ou pelo álcali universal, porque carecem de quantidade suficiente de sua própria umidade, ou de ácido vitriólico ou aluminoso, por meio dos quais o espírito vitriólico ou aluminoso neles implantado possa ser despertado e excitado a agir sobre seu próprio corpo e a reduzi-lo à sua primeira matéria. Todos os físicos sabem muito bem que na natureza mineral se encontram realmente todas as espécies de sucos, licores e águas, que são próprias para resolver diversos sujeitos, como, por exemplo, o petróleo, a nafta, as águas aluminosas, salinas e nitrosas, a água de vitríolo, os banhos sulfurosos. Mas, como todas essas coisas, no estado em que estão, são muito fracas para atacar um metal ou uma pedra realmente fixada, sendo ainda bem menos capazes de as reduzir à sua primeira matéria, precisamos dar atenção à verdadeira origem e aos princípios de todos os metais e minerais, e ao modo como eles se especificam por meio de diversas digestões, ou seja, como o esperma universal, que é o espírito do nitro e do sal, se transforma nas entranhas das montanhas, ali resolvendo a terra em um gur vitriólico e aluminoso, do qual, pela ação de um grau variado de calor interno, nascem depois diferentes sujeitos. Assim, como a primeira matéria dos minerais é um ácido vitriólico e aluminoso, precisamos utilizá-lo como meio principal para fazer os minerais e os metais retrogradarem a seu primeiro princípio,
reduzindo-os inicialmente a uma substância vitriólica e aluminosa semelhante, que em seguida, por ulterior redução, deve tornar-se um vapor corrosivo mineral. Só então ela toca com a raiz a natureza mineral e com a cabeça a natureza vegetal, podendo ser transformada em vegetal com os vegetais e pelos vegetais, e finalmente em animal pelo animal, ou então em mineral ou metal regenerado com os minerais e pelos minerais. O aprendiz verá ainda que a arte ou a natureza passam sempre per media mediata homogênea, por meios intermediários homogêneos, de um princípio ao outro. É o que ele deve considerar com atenção. Alguém poderá dizer-me: se não tendes outro menstro para nos indicar, além do espírito do nitro e do sal, do espírito ou do óleo de vitríolo, do enxofre e do alume, não era preciso gastar tanta tinta para isto. Todos os conhecem e os abandonaram há muito tempo por serem corrosivos, muito perniciosos. Respondo que os abandonaram apenas porque não os souberam usar. Trata-se apenas de fazer os minerais retrogradarem, da mesma maneira como avançaram em sua formação, ou de reduzir o fixo a volátil pelos meios convenientes. Considerai, portanto, eu não me cansaria de repeti-lo, do que e como a natureza engendra os minerais. Vereis que, por meio da terra, ela fixa os vapores corrosivos e espirituosos do nitro e do sal, que desseca a umidade deles e que, quanto mais esta se dissipa, mais os minerais se coagulam e fixam. Que assim, depois de estarem áridos e dessecados, é preciso dar-lhes uma umidade homogênea e superabundante, a fim de despertar de novo o esperma fixado e espirituoso que neles se encerrou e a eles se ligou, e reduzi-los àquilo que eram em sua origem, ou seja, ao angur vitriólico e ao luminoso. Que vos direi agora a vós, que abominais os menstros corrosivos que recomendo e aconselho? Procurais o alcaeste e quereis que ele seja brando e sem corrosivo algum? Sabeis, porém, que ele é chamado vinagre acérrimo, acetum acerrimum. Sabeis também que os filósofos, quando querem resolver algum sujeito com alcaeste, acrescentam-lhe espírito do vinho. E dizeis que o fazem porque o espírito do vinho abranda os corrosivos. Raciocinai de modo mais consequente, aprendei a maneira de aplicar os corrosivos e sabei que, rejeitando-os, estais rejeitando a chave mestra de todas as fortalezas. Quando tratamos da análise dos vegetais e dos animais, dissemos que, para resolvê-los, é preciso usar de seu próprio suco, desde que o contenham em quantidade suficiente, ou então, em sua falta, a água caótica ou a água da chuva putrefata. Deve-se fazer o mesmo com os minerais. Quando faltar o úmido mineral, ou quando não for possível tê-lo em quantidade suficiente, será preciso recorrer ao úmido universal, a fim de com ele fortificar e despertar o úmido universal vitriólico, ou aluminoso coagulado, e excitá-lo a atuar e romper suas amarras. Mas, como são corpos fixos muito coagulados e dessecados, os minerais também demandam um menstro mais ativo e bem mais penetrante que os animais e os vegetais. Por essa razão, usamos a semente universal mais fixa, ou seja, o espírito do nitro e do sal. O que o salitre não pode fazer, o sal faz, ou o fazem os dois juntos. Embora esses espermas universais só devam ser empregados no caso de úmido mineral estar em pequeníssima quantidade ou ser muito fraco, sempre é preciso ter a precaução de fazer uma boa quantidade de espírito do vitríolo e de alume, porque eles são o úmido mineral, próprio para todos os astros vermelhos e brancos. Os antigos, sabiamente e com razão, puseram o salitre ao lado do vitríolo, para basificar o vitríolo pelo salitre, a fim de penetrar melhor os sujeitos minerais. E do salitre e do vitríolo extraíram, por destilação, um menstro universal para o reino mineral. Mas, como posteriormente, devido aos longos tempos de ignorância, ninguém soube aplicá-lo bem,
Ele passou a ser utilizado apenas como uma água para separar, sem que se soubesse empregá-lo para outros usos, embora os metais, por meio de longa digestão, se tornem cada vez mais voláteis, e sua tintura acabe passando, em boa parte, pela destilação. A isso ninguém presta atenção. Ele foi rejeitado como inútil pela única razão de ser corrosivo. O que induziu em erro é que nos corrosivos sempre se precipita algo do metal, num pó terrestre. Em segundo lugar, os metais dissolvidos nos corrosivos retomam facilmente sua primeira forma por meio dos precipitantes. Daí se concluiu que os corrosivos não são homogêneos com o reino mineral, e isso impediu de compreender que esse reino foi corrosivo em sua origem. Mas a razão desses efeitos é que os metais, embora resolvidos e dispostos à volatilização pelos corrosivos, sempre procuram tornar-se terrestres. E caso se soubesse que coisa pode manter os metais sempre voláteis e doces no líquido, apesar de todos os precipitantes sobre ele despejados, ver-se-ia que os metais nunca produziriam uma forma metálica, mas se uniriam com o precipitante e formariam um terceiro ser. Todos deveriam perceber que essa coisa não se encontra no reino mineral, que é preciso buscá-la a alhures e observar que, por meio dessa coisa, os minerais chegam a uma alteração mais nobre e conveniente, não apenas à natureza mineral, mas à dos vegetais e dos animais, de tal maneira que pode ser utilizada sem dano algum. Acaso não se vê que os espíritos dos vegetais, suas águas, seus óleos e seus vinagres permanecem voláteis por muito mais tempo e com mais constância do que os minerais? E que os dos animais apreciam ainda mais a volatilidade? Embora todas as coisas tenham uma tendência natural a tornar-se terrestres, por ser esse o lugar de seu repouso, fora do qual elas estão sempre em movimento? Pois se vê bem que todos os vinagres se dessecam e se tornam terra, todos os óleos se transformam em natureza de goma espessa, e todas as águas depositam uma terra. Desde que o espírito do vinho retificado encontre apenas um sujeito ao qual possa ligar-se, tornar-se-á terrestre, assim como os outros. O único objetivo de toda a arte da química medicinal, no reino mineral, é reduzir o mineral por suas próprias umidades. A seguir, visto que com essa redução ele conserva uma natureza corrosiva, heterogênea à natureza vegetal e animal, essa natureza corrosiva deverá ser corrigida, dulcificada e transmudada em uma natureza vegetal, e desta em uma natureza animal. Fez-se a descrição de uma infinidade de menstruos e de dissolventes radicais. Cada um acredita que o seu é o melhor. No entanto, todos obtiveram pouquíssimos efeitos. Ao contrário, se tivessem examinado bem a natureza das coisas, teriam percorrido o caminho muito mais curto, pois não só fizeram eles mesmos, frequentemente, tais menstruos radicais, como também encontraram onde os comprar prontos. Tudo se resumia a saber empregá-los. Em geral, se faz um menstruo ordinariamente chamado água forte, ou água régia, com 2 partes de vitriolo e 1 ou 2 partes de salitre. Depois de calcinado, o vitriolo é misturado com salitre cru, e dele se destila uma água forte que produz o mesmo efeito, seja qual for a maneira como é composta. Mas esse não é um bom método, pela razão a seguir exposta. Quando o salitre é juntado ao vitriolo no calor, o vitriolo, que tem um enxofre ardente, é contrário ao salitre e logo expulsa-se o espírito, antes que ele possa atacar e resolver bem o vitriolo. Dessa maneira, o espírito do nitro passa para o recipiente e carrega consigo uma pequena parte do enxofre vitriólico mais volátil, cujo odor fétido a própria água forte retém, como se vê ao se comparar o odor da água forte com o do espírito do nitro, destilado com a terra gorda. E o que fica é vitriolo fixado,
tanto quanto o salitre e o fogo puderam fazê-lo, porque o nitro, atormentado e tornado fluente no fogo, foi mais fixado que resolvido. O verdadeiro método é o seguinte: faz-se uma água forte destilada da maneira ordinária ou um espírito do nitro destilado com terra gorda. Deste, toma-se uma libra, que é despejada sobre uma libra de vitriolo puro, calcinando-se até se obter cor branca. Isto é posto numa retorta, e destila-se água forte na areia por graus lentos, apenas até o 3º grau, para que o vitriolo não se calcine. Pois quem destilar água forte violentamente sobre vitriolo, fixará o vitriolo, em vez de resolvê-lo. Depois que a água forte passar, acrescenta-se mais uma libra de nova água forte, e despeja-se tudo sobre o vitriolo que ficou na retorta. Põe-se tudo a dissolver e digerir durante um dia e uma noite, destilando-se em seguida lentamente, apenas até a 3ª parte. O vitriolo ficará no fundo como manteiga, gorduroso como óleo. Ele é então um gur mineral regenerado e espiritualizado que precisará ser reduzido a um vapor liquoroso, se quisermos que ele consiga resolver as coisas da sua natureza. Deve-se pegar a água forte que passou e acrescentar-lhe mais uma libra de nova água forte, de tal maneira que haja ao todo 3 libras de água forte juntadas a uma libra de vitriolo, despejando-se água forte de novo sobre o vitriolo. Põe-se tudo para resolver e digerir outra vez, durante um dia e uma noite, destilando em seguida da mesma maneira, lentamente e por graus. Ver-se-á passar com a água forte a maior parte do vitriolo muito espiritualizado. É preciso coobar de novo, até que ele passe inteiramente e não fique mais nada no fundo da retorta. Então é preciso fazê-lo passar, sem acréscimo, mais 1, 2 ou 3 vezes. E desse modo se terá o verdadeiro menstruo radical, próprio para reduzir todos os astros vermelhos à sua primeira matéria e para torná-los semelhantes a ele. O mesmo procedimento poderá ser adotado com o espírito do sal, mas isso não é necessário, pois o precedente resolve todos os sujeitos ácidos e alcalinos, conforme mostrará a experiência. Quem quiser estabelecer uma diferença entre os astros vermelhos e os astros brancos, ainda que isso não seja necessário, precisará usar um menstruo de vitriolo para os astros vermelhos e um menstruo de alume para os astros brancos. O menstruo de alume é feito da mesma maneira que o do vitriolo, com água forte ou espírito do nitro. A seguir, divulgo uma manipulação que a maioria omitiu e da qual não se teve nenhum conhecimento. Dou-a resumidamente, mas o artífice instruído e inteligente saberá extrair induções do pequeno ao grande e eu não poderia ajudar mais. Dou uma regra para volatilizar as coisas fixas. Quem compreender minhas razões, quem compreender bem minhas razões, que guarde o segredo, pois muitos dos que lerem isto encontrarão grandes dificuldades que não saberão vencer, embora a coisa seja muito manifesta e a porta esteja aberta para se entrar. Visto que a porta já está aberta, entra no quarto, amigo. Prestai atenção, pois acabo de vos dar a chave para abrir todas as fechaduras. No entanto, uma fechadura não é igual a outra, e embora devam ser abertas por um mesmo método, não é infrequente que sejamos interrompidos e obrigados a fazer vários ensaios. Desse modo, haverá quem pense que essa chave não é realmente feita para todas as fechaduras. Por isso, quero ensinar bem a maneira de usar essa chave, e para ser mais bem entendido, explicarei primeiro quais são os sujeitos alcalizados, os sujeitos ácidos e os que ficam no meio, entre os dois. Entre os sujeitos alcalizados, incluo todos os enxofres minerais embrionários e os enxofres metálicos fixos em grau supremo, tais como os minérios do Sol, de Marte, de Júpiter, o talco, o esmeril, a hematita e muitas outras coisas semelhantes, mas que não são tão conhecidas, e nas quais a natureza reverberou fortemente o ácido, ou o coagulou, fixou
e alcalizou. Assim, todas essas coisas, sem um ser alcalino, dificilmente retrogradam à sua primeira natureza. Entre os sujeitos ácidos, incluo todos aqueles nos quais o ácido domina e que ele resolve facilmente, porque ainda não estão suficientemente fixados para serem alcalizados. Tais são o Saturno, a Lua, o bismuto e outros enxofres brancos e arsenicais, que por si mesmos dão a conhecer, nos dissolventes, de que qualidade são, conforme ensinei no capítulo sobre a geração dos minerais. Portanto, deve-se considerar ácido tudo o que o ácido pode atacar, e alcalino tudo o que o álcali pode atacar. E tudo o que ataca indiferentemente um e outro deve ser visto como algo que tem a natureza de ambos. Entre essas coisas hermafroditas, pode-se contar todos os minérios e todos os metais nos quais o ácido começou a fixar-se e, em razão de uma digestão demasiado fraca, ficou num estado intermediário. Tais são Vênus, Marte e Mercúrio, pois tais sujeitos podem ser resolvidos tanto por um espírito ácido quanto por um espírito alcalino, separados ou unidos. Contudo, essa distinção não deve ser tomada muito ao pé da letra, em relação ao menstruo mencionado acima, pois se quisermos tratar tais sujeitos apenas com os menstruos universais, como a água forte, o espírito do nitro ou do sal, eles podem sofrer num ou noutro sujeito algum retardamento em razão da sutil ubiquidade dos referidos espíritos. Mas se forem especificados com seu próprio ácido mineral vitriólico ou aluminoso, então estamos dispensados de dar atenção a isso. Dividiremos então os sujeitos de acordo com o menstruo vermelho ou branco, logo de vitríolo ou de alume, em minérios metálicos vermelhos e brancos de Saturno, de Júpiter, de Marte, do Sol, de Vênus, da Lua, e em seguida em minérios marcacíticos de Mercúrio, de bismuto, de antimônio, de zinco, e em todas as espécies de outras marcacitas do Sol, da Lua, de Vênus, de Saturno e de Mercúrio. E em seguida em enxofres fixos embrionários, a saber, hematita, esmeril, bolo, sanguina, ímã, alume de pluma, calamita, calamina, tutia, etc. E dividiremos ainda em enxofres voláteis embrionários que estão no antimônio, no bismuto, no arsênico, no vitríolo, nos rios de enxofre e em todas as espécies de marcacita volátil e outros minérios. Ensinaremos em geral a maneira de resolver essas 4 espécies e de exaltá-las à quinta essência. Pode-se usar o minério que se queira. Este, depois de pulverizado, deve ser posto para encandecer num crisol em fogo mais ou menos forte segundo sua fixidez. Quando estiver incandescente, deverá ser aspergido com certa quantidade de enxofre comum, mexendo-se tudo muito bem com um arame, até que o enxofre fique totalmente queimado. Então o minério é preparado para poder ser dissolvido no menstruo. Quem quiser prepará-lo ainda melhor, depois de pulverizá-lo bem e antes de pô-lo a encandecer, deve lavá-lo sobre o pano para separar a pedra da parte metálica. Em seguida, uma parte desse minério assim preparado deverá ser posta num alambique, despejando-se por cima 3 partes do menstruo referido, feito de vitríolo para os vermelhos e de alume para os brancos. Isso deve ser digerido em fogo de cinzas, despejado com cuidado, por inclinação, que está claro e resolvido. Sobre o que não estiver claro e resolvido, deve-se despejar menstruo no triplo de seu peso, deixando-se digerir até que tudo esteja resolvido, e se tenha tornado um licor claro. Então o minério estará em seu primeiro estado, pois se esse licor for destilado na areia pela retorta ou pelo alambique, até a terça parte, se o seu resíduo for esfriado e posto em subterrâneo para cristalizar-se, ter-se-á um vitríolo, a matéria-prima de seu minério renascida. Ter-se-á um vitríolo et materiam primam ilius minere renatam, e a matéria-prima de seu minério renascida. Se esse vitríolo for resolvido em 3 partes de menstruo novo,
destilado e coobado pela retorta, até que tudo tenha passado, obter-se-á um licor vaporoso e primordial que não pode ser retrogradado sem alteração, pois desejando-se fazê-lo retrogradar mais, ocorre uma menstruação e uma especificação em outra coisa, seja um vegetal, seja um animal, seja um universal. Mas enquanto permanecer como vapor corrosivo, estará no estado primordial dos minerais. Tocará com a raiz o reino mineral e com a cabeça o reino vegetal. E nessa situação poderá facilmente ser transmudado pelo vegetal em animal. Tem-se aí o mineral inteiro com todos os seus princípios. Ele não perdeu nem seu enxofre, nem seu arsênico, nem sua marcassita, como os metais refinados os perdem na fundição. E todos os seus espíritos vitais e nutritivos foram conservados. Quem quiser coagular e fixar esse licor ou óleo mineral, precisará cozê-lo e digeri-lo em banho-maria durante 3 dias e 3 noites, numa curcúbita baixa, com seu capitel e recipiente, e destilar sua umidade supérflua. Quando nada mais quiser subir, volta-se às cinzas, destila-se todo o flegma, ou o espírito fraco devagar, e o resíduo é posto num frasco e deixado a coagular nas cinzas. Obter-se-á uma pedra salina mais fluida no fogo do que o óleo, e que no ar se congelará como o gelo. Não é preciso tapar o frasco, pois nada sobe. Dessa maneira tem-se a quinta essência mineral, mas totalmente corrosiva e nociva à natureza humana, pois nesse estado ela ainda é mineral. Para torná-la útil aos homens, é preciso transmudá-la em vegetal ou animal, por meio dos vegetais e dos animais, pois os vegetais e os animais são o alimento do homem, e não os minerais. No que se refere aos minerais que passaram pelo fogo, como o enxofre comum, o antimônio fundido, o bismuto, o ouro fino, o cobre, o estanho e o chumbo, precisamos fazê-los retrogradar por meio dos princípios homogêneos, acrescentando o que retiramos pelo fogo. Ora, ao antimônio cru, retiramos sua matriz petrosa e seu espírito ácido sulfuroso e arsenical, por meio do qual o antimônio poderia ter sido reduzido mais facilmente à sua primeira natureza, ajudando-o com o ácido universal ou mineral vitriólico. O enxofre comum, feito do minério de enxofre, está desprovido de seu espírito, de seu óleo sulfuroso e de sua essência cúprica, da qual se retira o vitríolo por lixiviação. O ouro e a prata e todos os outros metais são isentos de partes semelhantes. Vejamos a maneira de preparar os metais e os minerais e de devolver-lhes os princípios que lhes foram retirados. O ouro se calcina com enxofre, arsênico e antimônio. A cal, que é assim feita, se resolve facilmente com o referido menstro. A prata, o cobre, o chumbo e o ferro, assim como o minério de estanho, se calcinam com o enxofre e se resolvem com o mesmo menstro, bem como o mercúrio sublimado com enxofre e sal comum. O vitríolo se resolve assim também. O antimônio, bem misturado com o enxofre no fogo, até que o enxofre fique queimado, se resolve também no mesmo menstro. Quanto ao enxofre, como contém um óleo seco, e como nenhum óleo se une facilmente com um sal ou um menstro salino, a natureza nos mostrou um menstro próprio e homogêneo, a saber, o petróleo, que é um enxofre resolvido e fluente, com o qual é preciso cozê-lo, formando um fígado aromático, que não tem um cheiro tão ruim quanto o que é feito com óleo de nabo, de linhaça ou de oliva. Em seguida, esse fígado se resolve em um sal ou em um licor vitriólico. Depois que o leitor reduzir da maneira acima referida todos os metais e minerais a um vitríolo, e este a licor, e depois que tiver coagulado esse licor formando sal ou uma pedra saline, tudo estará preparado e apropriado para a transmutação vegetal e animal, como diremos abaixo. Na verdade, eu disse que a qualidade corrosiva está naturalmente vinculada ao reino mineral, e que ela é contrária e heterogênea ao reino vegetal, embora menos do que ao reino animal. Também disse que um corrosivo não poderia ser útil ao homem, e que, ao contrário, é-lhe um veneno. O artífice deve saber transformar esse veneno em antídoto ou contra-veneno.
E isso só pode ser feito pela dulcificação. Essa dulcificação é um grande segredo ao qual não se faz menção em lugar algum. Os químicos comuns temperam bem os corrosivos com o espírito do vinho, mas não mudam a sua natureza, ao passo que os verdadeiros químicos sabem torná-los perfeitamente homogêneos à natureza vegetal ou à natureza animal por meio de verdadeira transmutação. Revelaremos com sinceridade o procedimento, e para que ele seja mais bem compreendido, exporemos aqui aos olhos do leitor uma árvore de dulcificação e harmonia, que indicará a ordem na qual o animal deve ser unido ao vegetal e este, ou ambos, ao mineral.